Boa noite, estamos apresentando o Café no Ponto, programa que fala sobre a política, sobretudo aqui de Pernambuco. E neste sábado recebemos ele, o deputado estadual Francismar Pontes, do PSB. Ele que também é primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Boa noite, deputado. Boa noite. Deputado, eu já falei que o senhor é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa. É o responsável que se chama de prefeito do Legislativo Estadual. Isso. Como é que, para que o senhor explique àquele que está de casa, qual é a principal função do primeiro secretário? A função principal do primeiro secretário é administrar a casa. A Assembleia Legislativa é um patrimônio do povo pernambucano complexo, não é? São muitos servidores, muitos terceirizados. E, além disso, a gente tem que azeitar a máquina para que ela sirva melhor à população. Ou seja, cuidando do plenário, que é nosso órgão máximo, cuidando das relações internas da casa e, acima de tudo, você ter um azeitamento também com a população. A gente tem percebido alguns programas que a Assembleia Legislativa tem realizado e que a primeira secretaria está à frente, sobretudo na área da saúde. O que é que isso tem repercutido diretamente na população? Muito importante essa pergunta. A Assembleia Legislativa criou o Alep Cuida. É lógico que a gente não tem a pretensão de concorrer com o Estado, mas de somar. Por quê? O Alep Cuida é um programa de saúde basicamente de prevenção. Então, prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de próstata, prevenção do câncer de pele. Então, todo esse arsenal a gente tem disponível no Alep Cuida. Além das outras clínicas, cardiológica, clínica médica, a odontologia funciona muito bem, desses programas que a gente faz itinerantes, digamos assim, em todo o estado de Pernambuco. Quando se fala em saúde, se lembra, no meio da política, de Francismar. O senhor é cirurgião dentista, também médico especializado em cardiologia. Sim. Fazer um panorama da saúde de Pernambuco. O que é que o senhor vê como principais desafios e o que é que poderia ser feito para que isso pudesse melhorar? Veja só, nós avançamos muito a nível de Brasil quando foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde. Por quê? Nós botamos as pessoas mais humildes no circuito. Ou seja, você consegue fazer um transplante de coração, um transplante de rim, um transplante de fígado na rede pública. Você faz várias cirurgias de muita complexidade da rede pública. Mas esse financiamento, ele precisa ser reajustado, ele precisa de mais investimento para poder a saúde funcionar melhor. Mas eu digo a você que são poucos os países do mundo que têm um sistema feito nosso. É lógico que tem as deficiências. A gente vive num país que o déficit, a dívida social é muito forte. E isso aí implica diretamente na saúde. Mas quero lhe dizer que eu fiz medicina na UPE, estagiei num grande hospital chamado Restauração, IMIP, Getúlio Vargas, e todos esses sistemas são financiados pelo SUS. E eu vejo a importância que tem. Agora, se você me disser, tá mil maravilha, lógico que não tá. O que é que precisa para melhorar? Investimento. Atualização do investimento na saúde. Porque a saúde é uma coisa muito complexa, né? Ela tem suas dificuldades, tem suas complexidades de acordo com a situação financeira da população. Quanto mais pobre, mais necessita. Quanto a população tem um nível de vida
econômico, aí faz seus planos de saúde particular, diminui a pressão na saúde pública. Mas isso é uma coisa muito complexa, não sabe? Acho que a gente tem que se preocupar fundamentalmente com duas coisas. A primeira é a saúde e a segunda é a educação, para que a gente possa ter dias melhores, a população mais preparada, mais treinada, até para adoecer menos, porque quando você é educado, você adoece menos. Deputado Francismar, o senhor tem uma carreira longeva de política. Iniciou, pelo menos foi eleito em 96, 96, vereador do Recife. De lá para cá, não perdeu uma eleição mais, né? Assim, manteve-se no poder, né? Quando saiu da Câmara, foi para a Assembleia Legislativa. Então tem uma relação muito também forte com a capital pernambucana, onde o senhor tem o seu principal colégio eleitoral. O que é que mudou do Recife de 96 para o Recife de agora? Veja só, do ponto de vista estrutural, vou falar um pouco mais da minha relação que eu tenho com a saúde, porque eu sou um médico humanista. Então, eu tenho uma proximidade muito forte com a população. Tá? Quando eu iniciei, a saúde era precária nesse sentido, porque o SUS ainda estava se estabilizando, aquela coisa toda. Hoje a gente percebe que há uma rede aqui no Recife de postos de saúde, tá entendendo? De UPAs, de UPAE, que melhorou muito o atendimento da população, principalmente no quesito preventivo. Mas tem que se fazer cada vez mais, porque a população cada vez mais aumenta, aí com as suas dificuldades aumenta. Quer dizer, a saúde é uma coisa que você nunca deve dormir e dizer está tudo bom. Tem que sempre melhorar e investir. Tem que sempre melhorar e investir todo o tempo. Isso referente também à questão educacional. Nunca está bom. Sempre você tem que buscar mais. Porque a educação é que traz a independência às pessoas. Não é? Quando você tem um país ou um estado que investe muito em educação, você sente a diferença em todo o processo, em toda a cadeia, né? O cara que estudou, ele tem um preparo maior para arrumar um emprego melhor, ele adoece menos, entre aspas, né? Com essas doenças que são muito comuns na população de baixa renda, dengue, essas coisas todas, tu tá entendendo? Que tem a ver também com saneamento público, né? Que a gente precisa cada vez investir mais. Então, são áreas extremamente complexas, mas eu diria que melhorou de lá para cá. Gente, voltando para a Assembleia Legislativa, né? O Álvaro Porto tem a representação como presidente da instituição fora do poder, né? Com os outros poderes, a relação com os outros poderes, e o senhor é uma parte administrativa dentro da Alep. Como é que está essa relação com o Álvaro? Porque são os dois principais cargos da Alep. Está sendo sinérgico? Porque Álvaro tem uma posição política, por exemplo, de mais independência do poder. Como é que está essa relação? Veja bem, a Assembleia ela só funciona bem quando há uma sintonia entre a presidência e a primeira secretaria. Porque a Alep tem dois prefeitos, Álvaro e Francismar. Um executa e o outro é o lado institucional. Se um assinar e o outro não assinar, não anda. Se ele assinar e eu não assinar, também não anda. Então, é necessário que haja essa sintonia entre a presidência e a primeira secretaria. Está tendo essa sintonia? Ótima, maravilhosa. Eu me dou bem demais com o presidente Álvaro Porto. Em relação aos deputados, como é que está sendo a tratativa? O senhor sempre foi conhecido por ser querido lá na Assembleia. Foi para uma eleição de primeira secretaria contra alguém que estava disputando a reeleição e mesmo assim conseguiu o êxito, né, naquele escrutínio. Como é que tem sido? Veja bem, a Assembleia Legislativa, os deputados, você não deve confundir com a coisa partidária e o movimento individual de cada um no seu partido, o que ele defende, o que ele não defende. E ali dentro todos são iguais. Tá? Então, todos eles
têm praticamente as mesmas necessidades. Todos eles querem fazer um grande mandato e isso aí a casa está por trás para ajudar a todos, independente da questão partidária. Então eu não vejo o cara apoia A, o outro apoia B, para mim não me interessa. Todos eles são deputados e merecem o mesmo respeito e o mesmo tratamento. Além dos deputados e também dos comissionados, a Assembleia ela é movida pelos efetivos. Sim. Como é que tem sido também o trabalho da primeira secretaria junto a esses que são os dedos, né? Porque os dedos vão ser os anéis. Como é que tem sido? Não, a relação é muito boa. O servidor efetivo, o deputado passa e eles ficam, tá? Então, quem está lá tem por obrigação de ter essa relação azeitada com os servidores efetivos. Não só eles, mas com os terceirizados. Aquela formiguinha que anda ali, que faz a limpeza, que faz a coisa. Se você não tiver uma relação com todos eles que fazem a Assembleia Legislativa, que dão continuidade ao dia a dia das ações, a coisa não anda. Então, você tem que ter o respeito, que é fundamental, por todos os servidores, independente de ser servidores da casa efetivos, terceirizados ou quem presta serviço de outra forma. O fundamental é que você tenha essas relações, todas elas com sintonia e funcionando. Deputado, a gente vai para o intervalo, mas como de praxe, eu sempre deixo uma pergunta para que o senhor venha responder no próximo bloco. É sobre as eleições estaduais. Como é que está se preparando o Francismar para a disputa pela reeleição e o cenário estadual? Então, a gente volta já já. No próximo bloco, o deputado Francismar Pontes responde. Olá, meus amigos e minhas amigas, de segunda a sexta, 13h, nós estamos por aqui, na TV Nova, com o programa Diálogo, sempre recebendo convidados ilustres, personalidades, gente que tem o que dizer para você. Não perca, de segunda a sexta, 13h, aqui na TV Nova. Pernambuco passa por aqui. Há 29 anos, uma missão começou com um propósito simples e poderoso: cuidar com amor, acolher com dignidade e transformar vidas. O GAC oferece apoio humanizado em todas as fases do tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Aqui, pacientes e familiares encontram mais do que assistência. Encontram cidadania, alimentação, lazer, apoio psicológico e esperança para seguir em frente. Cada gesto é pensado para amenizar a dor do tratamento e proporcionar mais qualidade de vida. Porque cuidar vai além da saúde física, é também acolher emoções, fortalecer famílias e construir futuros. E nada disso seria possível sem você. Seu apoio é fundamental para que essa história continue transformando vidas todos os dias. São 29 anos de cuidado, solidariedade e compromisso com a vida, levando esperança a quem mais precisa. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um doador. Acesse gac.org.br. O que você costuma fazer de segunda a sexta, às 9h? Às 21h, eu geralmente vou dormir. Às vezes vou dormir, às vezes vou pra televisão. Assisto novela, não tem outra coisa pra ver. Tenho que ver sim! As informações de Pernambuco na tela da Rede Nova Nordeste. Um repórter de nossas notícias. Eu acho interessante, porque nesse horário a gente não tem. Porque é um horário que a gente tem um tempo. Então eu espero por você, para lhe informar com seriedade e descontração no Nova Geral. Nova Geral. Estamos de volta com o programa Café no Ponto e conosco ele, o deputado estadual e primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Francismar Pontes, do PSB. Deputado, antes da gente ir para o intervalo, já deixei uma pergunta sobre a disputa para a reeleição, sobre o cenário estadual, mas a gente vai uma por uma. Francismar vai, evidente que é novamente pré-candidato a deputado estadual, está na busca por renovação do mandato.
O senhor tem a grande parte da sua base é aqui do Recife. A gente tem percebido uma movimentação do senhor além das fronteiras, ou melhor, dos limites da região metropolitana. Qual é a expectativa? Está otimista para essa disputa? O voto urbano, ele é um voto muito complexo. É diferente do voto no interior do estado, que você tem lado A, lado B. Quem é do lado A não volta. Ou é charque ou carne de sol. Ou é charque ou carne de sol, tá certo? Então, a gente deu uma variada nesse cardápio, digamos assim, e a gente está buscando também alguns apoiadores no interior. E graças a Deus a coisa está andando bem. Aqui no Recife a expectativa é manter o que teve na eleição passada ou ampliar essa? Você nunca deve estar satisfeito com os votos que você recebeu na eleição passada. A minha experiência de 8 mandatos diz que o voto nunca é demais. O senhor teve 66 mil votos na eleição passada. Foi um dos mais votados, ficou entre os 10 mais votados. Então nós estamos buscando cada vez mais. Por quê? Ninguém sabe o comportamento eleitoral na época, na véspera da eleição, acontece alguma coisa diferente. Então o voto ele tem uma magia, uma complexidade que você não sabe para onde é que ele vai. Qual é o segredo dessa longevidade política? Eu acho que o segredo, no meu caso, está relacionado com o forte trabalho que eu faço na área de saúde. Por ser um médico humanista e prestar algum tipo de serviço à população nessa área, isso lhe dá uma relação muito próxima da população. Você vem trabalhando, vem mantendo, tal. Então, isso aí eu acho que é o segredo. Agora, o segredo da eleição, ele deve ser tentado cada vez mais. Por quê? Porque o segredo nem sempre é o mesmo. Não é uma forma de bolo. Você bota 2 ovos aqui, um dedo de óleo, um dedo de açúcar, que dá o bolo. Não é assim, não. A mente humana ela é muito complexa, ninguém sabe o que é que passa da cabeça. O sentimento. O sentimento. Qualquer coisa pode mudar. E hoje a gente tem a questão da internet, que todo mundo é repórter, todo mundo faz entrevista, todo mundo se posiciona, né? Antigamente a imprensa era muito fechada, a internet, ela trouxe essa possibilidade à população de participar mais ativamente de um processo político eleitoral. Então, isso tornou cada vez mais complexo o voto. Mas a expectativa, com tudo isso, diante do que o senhor está construindo, a expectativa é boa. Eu diria que está bem encaminhado. Está bem encaminhado. O PSB, o seu partido, ele passa um processo de reestruturação, formação de bancada, né? Teve essa época aí de filiação, construção de chapas proporcionais. O nosso presidente, João Campos, ele fez uma coisa muito importante, que foi a oxigenação partidária. Tudo tem começo, meio e fim. Eu observo alguns partidos, que aqui eu não vou citá-los, mas que seus representantes envelheceram. Você tem um cara que disputa eleição a vida inteira e você não vê um cara jovem participando do processo. A coisa muda de acordo com o tempo. Então, o PSB nosso hoje é um partido totalmente oxigenado, tanto aqui em Pernambuco como a nível federal. Como é que o senhor avalia essa pré-candidatura de João ao governo? Como é que foi o mandato, na sua avaliação? Tem uma relação muito boa aqui no Recife. Como é que foi o mandato dele, a passagem dele pela Prefeitura do Recife? E se isso, a população pernambucana merece experimentar o que aconteceu no Recife? O João é um político predestinado. Eu me lembro que eu viajava muito com o pai dele para o norte, porque eu sou maranhense. E quando tinha uma viagem lá para o Maranhão, para o Pará,
Aí Eduardo Campos ligava, ó, Frank, vamos pro Maranhão, não sei o que, tá, de embora. Amanhã a gente sai, a gente viaja. E eu me lembro que em alguma dessas viagens o João ia com a gente. Na época, sei lá, acho que ele tinha 18, 19 anos. Quando Eduardo estava nas andanças para ser candidato a presidente da República. E eu observava, ele não conversava muito com a gente, ia lendo. Um dia eu vi ele lendo um livro, O Capital, que é um livro muito complexo de economia. Ele está lendo O Capital. Na outra viagem ele veio lendo um livro de Fernando Moraes, sobre Cuba. Quer dizer, era um cara totalmente à frente do seu tempo, né? Porque pela idade dele ele podia estar no celular, podia estar preocupado com o celular. Mas não, ele estava preocupado com a leitura extremamente complexa sobre política. Daí eu comecei a perceber que ele tinha algo diferente. Foi quando aconteceu aquela fatalidade que Eduardo foi-se embora, Deus o abraçou e começou aquela movimentação para ele ser candidato, não sei o que e tal. Aí foi candidato a deputado federal, foi o mais votado do estado de Pernambuco. E depois veio a eleição de prefeito. Eu digo, vamos ver como é que ele é. Ele tem uma vantagem. Ele é engenheiro. E o cara que é engenheiro, ele tem muita noção da coisa urbana. Então, ele fez uma prefeitura muito focada no urbanismo, naquela coisa toda, tá entendendo? E o resultado é esse sucesso, tem 75% de aprovação. Tá? Então, isso é fundamental para a nova missão dele de querer ser pré-candidato a governo. Como é que o senhor avalia essa pré-candidatura dele? Tem potencial de chegada? Ou é só uma largada ou é de chegada? Totalmente com potencial. Primeiro, pela sua administração feita no Recife. Segundo, pela sua relação de DNA. Desde lá atrás, com o doutor Arraes, com o Eduardo Campos, que foi o melhor governador de Pernambuco dos últimos tempos. Então, toda essa influência política e administrativa está dentro da cabeça dele. Então, ele tem uma facilidade enorme de se comunicar com a população de todo o Estado, pelo histórico do PSB, pelo histórico das relações políticas do seu pai, do seu avô. E, além disso, ele é um craque na internet. A internet hoje é um instrumento fundamental na política. Em relação ao vice-prefeito, né? O ex-vice-prefeito e o atual prefeito. João acertou em deixar a prefeitura na mão de Vitor? Com certeza. O Vitor é outro engenheiro, tem uma visão da coisa urbana muito forte. Secretário de Infraestrutura, então ele conhece toda a rotina das obras que a Prefeitura do Recife precisa. Vai dar show, pode ter certeza disso. Voltando para a Alep, a gente viu que a Alep, no ano passado, acabou aprovando uma quantidade enorme de empréstimos para o governo do Estado. O senhor vê com preocupação o endividamento do Estado, se esses recursos estariam, de fato, sendo efetivamente direcionados para obras de forma mais enérgica ou algo desse tipo? Olha, veja bem, você pode dar um banco para uma pessoa. Se ele não tiver a energia para aplicar aquele dinheiro, vai ficar uma defasagem administrativa. Tá? Então, o dinheiro tem que estar sendo aplicado, no caso do Estado, em obras. E para aplicar em obra, você sabe que tem todo um tempo. Tem licitação, qual é a empresa que vai fazer a obra, aquela coisa toda. E muita fiscalização e muito pragmatismo. Você acha que a Raquel está dando conta do recado? Está complexa a coisa.
não está fácil não para ela. Porque eu vejo muitas obras que poderiam já estar prontas, não está sendo concluídas, né? Um exemplo clássico que todo dia se comenta aí é com relação às creches, né? Que houve uma promessa de 250 creches, me parece que só 3 concluídas. Então, é um processo complexo. Deputado, a gente chegou ao final do nosso programa Café no Ponto. Eu, de antemão, já agradeço a presença do senhor e deixo esses segundos finais para que o senhor possa, né, ficar à vontade e falar com os telespectadores. Eu que agradeço a sua gentileza de ter me convidado para fazer essa fala aqui para a TV Nova. Estou à disposição e você sabe que a Alep está lá, disponível para qualquer questionamento da sociedade, do povo pernambucano. Estamos lá à disposição. Um abraço, fique com Deus. Muito obrigado, deputado. Obrigado também a você que nos acompanhou até agora. No próximo sábado, às 8h30, não perca. Programa Café no Ponto, aqui na TV Nova. Conto com sua audiência. Até lá. Olha aí, Frank. Manda para Felipe as fotos aí. Vou gravar a chamada aqui pra gente. Voltou a lua hoje, não? Não tinha corona.